Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão! Alô, minha irmã! Já chegou J.R. Vargas! Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, dia 29 de julho de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes, a Bíblia diz em Mateus 26:41 que a carne é fraca. Eu luto intensamente contra meus desejos carnais, porém tenho sofrido derrotas contínuas. Em Romanos 7:19 está escrito: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Não vou desistir. Contudo, como entender esses textos bíblicos e aplicá-los à minha vida pessoal? Como ser forte diante das minhas fraquezas e vencer a força da minha carne? Será que somente eu vivo esse drama? Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Minha gente, esse é um assunto que não é fácil pra ninguém, viu? Aquela frase, não tá fácil pra ninguém, se aplica a esse texto aqui. E este assunto que o nosso ouvinte encaminha, porque afinal de contas ele tá citando aqui textos bíblicos, e é muito bom quando a gente pode pegar um texto bíblico e analisar e buscar aqui, através dos companheiros, pastores, teólogos presentes à mesa, a explicação correta sobre o texto bíblico, onde você aprende o significado do texto. Nesse caso aqui do verso 41 do capítulo 26 de Mateus, é uma parte do verso. Nós vamos ler o versículo inteiro. E aí, a partir do versículo inteiro, nós vamos conseguir entender o que é que significa a carne é fraca, nós vamos compreendendo e vamos nos alimentando espiritualmente. Então, se você conhece alguém que está acompanhando aí, que você sabe que precisa ouvir essa palavra, assim como precisa aprender, nós vamos debater sobre esses textos bíblicos, pensando aqui em pessoas que têm grandes dificuldades. E toda dificuldade todo mundo tem, né? Mas algumas pessoas têm dificuldades pontuais. Aquela área, olha como é complicado. Meu Jesus, toma conta, meu Deus, que o negócio não é fácil. É aquilo que o pessoal diz, só Jesus nessa causa. Ligue, convide as pessoas para estarem conosco hoje aqui no nosso Debate 93. Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. O pastor Clark Gable veio de Caxias para estar conosco, o pastor da Primeira Igreja Batista Universitária do Brasil. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. O senhor destacou exatamente a frase inicial, esse texto de Mateus 26:41, onde o ouvinte cita tão somente essa parte do a carne é fraca. O senhor está com a Bíblia aberta aí, pode ler o texto inteiro, quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto, pastor. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia, colegas debatedores, queridos ouvintes. Vou ler aqui o texto, Mateus 26:41 diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. JR, eu creio que colegas debatedores também e os queridos ouvintes, quantos de nós já não temos ouvido esta frase dita por alguém, mas diferente do contexto aqui. Algumas pessoas usam, não posso dizer a maioria, mas algumas pessoas usam esta frase para justificar seus atos, seus erros, seus deslizes, suas falhas e pecados. Ah, a carne é fraca. E até complemento com a frase do Chaves, né? Foi sem querer querendo, até usa essa expressão. Jesus, diferentemente do que as pessoas colocam, o contexto aqui não é de alguém que está lidando com uma tentação, um pecado especificamente. O contexto aqui é um momento em que você tem a vontade de Deus clara para você realizar
E a condição humana, a fraqueza humana, a impossibilidade humana. A palavra carne aqui está falando, tem vários conceitos. Sarx, é natureza humana, é a inclinação para o erro, para o pecado. Jesus está dizendo que há um tremendo contraste entre a disposição do ser humano, a vontade e a capacidade. O espírito do homem está forte, ou seja, há uma disposição, há uma vontade, porém a condição humana é fragilizada. Eu fico maravilhado com esse e-mail desse ouvinte, porque ele usa essa frase não para justificar seus erros. Ele usa essa frase como a Bíblia propõe, o reconhecimento. Ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece sua dificuldade de lidar com o pecado. Mas se Cristo usou esta frase, então há um conforto aqui, há uma palavra de alento, que Jesus reconhece a limitação e as condições humanas, mas sobre essas limitações vem o poder e a graça de Deus. É nesse sentido que eu penso. Quero ouvir a opinião dos companheiros aqui no debate sobre esse assunto também. Ouvir a opinião aqui do reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, JR, bom dia demais ouvintes, debatedores. JR, eu queria ampliar um pouquinho mais a questão do contexto desse texto, né? É bom a gente pensar que esse texto se dá quando Jesus está lá no Getsemane, né? E é um dos momentos assim mais difíceis da vida de Jesus, se não o mais difícil, que a gente pode considerar, inclusive, o seu momento solitário com Deus. E ele vai e os discípulos ficam num lugar mais afastado. Ele leva 3 discípulos com ele, né? Pedro, Tiago e João vão com ele, e aí ele deixa Pedro, Tiago e João mais afastado e vai estar sozinho com Deus. E quando ele retorna, ele encontra os discípulos dormindo, né, diante do momento da oração, enquanto os discípulos dormindo. Então, diante dessa fragilidade humana, que é justamente pelo cansaço, Jesus também certamente estava cansado, e a fragilidade humana, os discípulos dormiram como algo muito comum, de você estar cansado, você querer relaxar. E aí, dentro desse contexto, Jesus estabelece, olha, vocês precisam vigiar e vocês precisam orar, porque a carne é fraca, né? Então, estabelecendo essa questão de que nós temos as inclinações humanas, e as inclinações humanas, elas nos tragam de tal forma que nos impede de fazer a vontade de Deus. Qual era o propósito de Jesus para eles que estavam ali? É que eles também estivessem orando, somando ali na oração a Deus e orando, intercedendo por Jesus, que também estava orando. E aí eles não oram porque eles dormem, porque eles se tornam ali, foram totalmente tomados pela fragilidade humana e ali dormiram, fizeram a vontade deles. Quero ouvir também a opinião do reverendo Luiz Lima, da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu. Pastor, muito bom dia, seja bem-vindo. O que pensa o querido irmão sobre esse texto em que nós estamos discutindo aqui, a princípio, dentro desse e-mail? O ouvinte está acompanhando, sabe que o nosso ouvinte que nos escreveu, ele fala sobre as dificuldades que ele tem em algumas áreas da sua vida, especialmente quanto a desejos carnais. E aí, em princípio, Mateus 26:41, essa parte do a carne é fraca. Estamos lendo aqui o texto inteiro: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos colegas da mesa, a todos os ouvintes. Quando nós falamos a carne é fraca, eu acho que nós deveríamos também complementar dizendo que o Espírito Santo é forte. E como já foi dito, nós não podemos usar essa expressão no sentido de justificar ou nos acomodar a uma situação que nós devemos lutar para modificar. E eu vejo aqui também no primeiro destaque, quando o ouvinte fala luto intensamente contra meus desejos carnais, uma das coisas que a carne quer é mérito. E uma das coisas que a Bíblia nos mostra é que o mérito sempre deve ser do nosso Deus, do Espírito Santo. Então, esses desejos carnais, eles devem ser colocados aos pés da cruz de Cristo. Paulo diz: quando sou fraco, aí é que sou forte. Então, acho que o ouvinte já fez a parte dele. Ele reconhece a sua fragilidade espiritual e deseja mudança. Agora, acho que ele está buscando apenas a solução no caminho errado. Ele está buscando força em si mesmo para obter vitória. Eu creio que ele deve levar esses desejos carnais a Cristo, confessá-los
e dizer a Cristo que ele deseja abandoná-los, e aí sim o Espírito Santo dará a ele a força para que ele pare de cometer aquilo que tanto tem lhe entristecido. Da Assembleia de Deus na Itaoca, o pastor Carlos Pedro conosco hoje também no nosso debate 93. Muito bom dia, pastor, seja bem-vindo. Em princípio, aqui dentro da análise do nosso texto, Mateus 26:41, a carne é fraca, a sua interpretação sobre esse assunto. Bom dia, meu amado JR, bom dia aos queridos debatedores. Antes de colocar essa opinião, quero mandar um grande abraço hoje ao Centro de Recuperação Feminino Cairós, lá em Campo Grande, as meninas lindas lá do Centro de Recuperação, uma audiência fantástica, um abraço a todos. Também um abraço à Assembleia de Deus em Pilares, a DEP, ao pastor José Rodrigues, ao pastor Edielso, que estão inaugurando esta semana um grande templo ali em Pilares, Avenida Suburbana 6036. Queridos, quando nós lemos este e-mail, quando lemos este texto, é preciso que nós sejamos o mais didático possível por causa do tamanho da nossa audiência. Quando nós lemos carne, precisamos entender o que significa, e a Bíblia, ela traz a palavra carne com pelo menos 3 significados diferentes. Nós lemos carne como gênero humano, como pessoa humana, como raça humana, como ser humano. Nós podemos ler carne na Bíblia como corpo humano, como a parte que compõe o ser humano, corpo apenas, essa carne física, e podemos entender carne como uma influência, como uma natureza humana, uma tendência para o pecado. Então existem 3 maneiras de nós interpretarmos. E aí, quando nós recorremos à hermenêutica, nós precisamos entender o que Jesus está colocando aqui. E nesse versículo específico, me parece claro que Jesus está se referindo, como os pastores já colocaram, à fragilidade do corpo. Ele diz, na verdade, a parte espiritual, a parte imaterial, ela está pronta. Vocês já foram doutrinados, foram ensinados, nós estamos prontos para o desejo, para enfrentar as dificuldades. Mas o corpo, ele tem suas limitações. O corpo é frágil e nós precisamos vigiar para isso. Jesus está colocando aqui, no meu entendimento, esse texto específico, ele trata da carne não como essa vontade de pecar, não como esse desejo desenfreado para o pecado, essa influência do mal sobre nós, mas ele está tratando como o corpo físico, a fragilidade humana, a fragilidade do ser humano em fazer aquilo que deseja, uma vez que o espírito, a parte imaterial, já o deseja assim. Olha, o outro texto é uma outra coisa. O verso 40, ele diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nenhuma hora pudestes vós vigiar comigo? Pode ser uma pista aí para o que vem adiante. Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Que tentação? Que tentação é essa? A tentação do sono? A tentação da perda do foco? A tentação do abandono diante da pressão, da dificuldade, da luta? Que tentação é essa? E depois ele diz que o espírito, na verdade, ele está pronto, mas a carne é fraca. JR, é bom a gente voltar às questões da origem do pecado em si, né? Eu concordo em parte com o que foi colocado pelo pastor Carlos Pedro, mas a gente precisa pensar na carne, ali as palavras é sarx mesmo, que dá a ideia da carne, daquela carne deteriorada, embora não seja um pecado ativo em si, mas há uma tendência para o pecado. Então, por haver tendência ao pecado, é o que vai acontecer. Por isso Jesus fala, vigie e ore para que vocês não entrem em tentação. A carne, as necessidades da carne são necessidades comuns que nós temos. Como o sono faz parte de uma necessidade comum. Mas Jesus não queria que eles ali ficassem dormindo, não era esse propósito. Por isso que no versículo anterior, como foi lido, olha, vocês podiam ficar 1 hora só de oração, 1 hora, né? Então, esse é o exercício que eu quero de vocês, poderiam dormir outra hora. Mas o cansaço os tomou de tal forma que eles dormiram, eles entendiam toda essa questão, e esse cansaço estava justamente pela fragilidade da carne, e a fragilidade da carne não só nos leva a cometer coisas que são coisas naturais, que não são pecados, mas que impedem da gente se relacionar com Deus,
mas o próprio pecado também está inserido na carne. E ali ele não usa a palavra somas, né, que é a palavra que diria a questão do corpo em si, mas a palavra sarx para dizer que é esta carne fria, esta carne que na realidade a gente pode até olhar o texto lá de Jeremias, que Jeremias capítulo 17, versículo 5, ele diz assim: o Senhor maldito o homem que confia no homem e faz a carne mortal, a ideia da mesma carne, o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, se você confia no homem, se você considera a carne como algo que vai te levar a algum lugar, você é maldito. Esta é a ideia. Então ali o que Jesus está falando para eles é exatamente isso, né? Que eles precisavam ter uma vida de oração, uma vida de dedicação ao Senhor nesse momento, que era um momento crucial de Jesus ali. Eu acho interessante que Jesus está colocando, separando uma coisa que nós nem sempre percebemos: a vontade e a capacidade. A palavra espírito aqui não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao espírito do homem. Essa condição do homem, do seu interior, ter vontade, mas ao mesmo tempo ser incapaz de cumprir, de fazer. Quando Jesus fala que a carne é fraca, está dizendo que a natureza humana por si só não tem capacidade para fazer a vontade do Senhor. Exatamente. Há limites. E quantos de nós prometemos para Deus tantas coisas e olha, 2014 vai ser o ano da virada, vou fazer aquilo outro, mas ao longo da caminhada nós cedemos e falhamos e fracassamos. Então exatamente. O texto está falando, quando Jesus fala orem para que não entrem em tentação, ele está dizendo que a tentação, o que é senão um convite para fazer a vontade do homem e deixar de lado a vontade de Deus. Exatamente. Tentação é fazer a intromissão da minha vontade, ou fazer com que a minha vontade prevaleça em relação à vontade do Senhor, ou eu priorizar as minhas necessidades. Então, Jesus está dizendo claramente que é impossível o ser humano lutar sozinho com respeito às tentações. Ele tem que recorrer a quem é mais forte do que ele, que é mais forte que o próprio pecado, que é o próprio Senhor, através do Espírito Santo em nossa vida. Exatamente. Muito bem, a gente pode entender, companheiros, que a carne nunca vai ser forte? Jamais. Eu vejo aqui, né, como todos os colegas têm falado, carne aqui não se refere a corpo, não se refere à dificuldade de manter-se acordado, mas a dificuldade humana de fazer a vontade de Deus. Jesus estava ali naquele momento orando, não para não dormir, mas orando para fazer a vontade de Deus. Então, nesse sentido, o ser humano sozinho não está pronto. Então, muitas vezes se usa essa expressão carne é fraca para justificar tentações sexuais. Mas o contexto ali nós precisamos orar para que nós possamos conseguir cumprir o propósito de Deus. Tudo bem, porque se nós afirmarmos que a carne é fraca, é óbvio, a carne é fraca. A tendência que o ser humano tem, que a carne tem, é nos enfraquecer. É por isso que fazemos sempre o contraponto, aquilo que é alimentado. Enfim, tem várias ilustrações que apontam este tipo de prática. Mas nesse contexto aqui, só para o ouvinte entender claramente, para que não seja usado fora do contexto, como vocês já abordaram aqui, mas assim, o contexto em que nós estamos aqui, do texto de Mateus 26:41, depois nós vamos para Romanos 7, e vamos discutir esse assunto mais adiante. Eu até estou consultando os nossos ouvintes aqui no Twitter, o @93FM Gospel, o Twitter da 93FM, onde você pode participar comigo respondendo como é que você entende Romanos 7:19 e coloca ali a hashtag debate 93 para nós discutirmos esse assunto. Perguntei também no Face da 93FM, quero ouvir a opinião dos nossos ouvintes, porque a partir da leitura de Romanos 7:19, talvez a gente consiga entender um pouco mais, até então, o próprio texto aqui. Diga aí, nesse texto de Mateus não tem jeito. Se nós quisermos colocar essa carne aqui como essa tendência, desejo de pecado, nós vamos criar uma dificuldade, como o JR acabou de colocar. Será que isso nunca vai ser fortalecido? Será que nós nunca poderemos vencer nessa questão? E quando eu falo em relação ao corpo, a vontade humana, ela necessariamente se materializa no corpo. E eu digo sempre, enquanto estou dando aula, o corpo é o saco de pancadas do ser humano, né? Nós somos um ser que manifesta
manifesta tudo através do corpo, tanto o bem ou o mal. Isso é manifesto através do seu corpo. E o que Jesus está colocando é que essa natureza, esse corpo, ele não tem ainda essa força toda, mas ele precisa ser fortalecido, e nós devemos vigiar e estar com o Senhor, porque há uma dificuldade. O nosso corpo, ele tem as vontades naturais. Entre estar acordado e dormir, naturalmente, o dormir é o desejo natural. E o pecado, ele sempre vai agir a partir de um desejo natural. Nós sempre entraremos em tentação a partir de uma necessidade física, de uma necessidade natural, da sede, da fome, dos desejos que nós temos, que são desejos lícitos e naturais, mas que eles podem, se não vigiarmos, nos levar para o pecado. E Jesus está colocando aqui que a parte interior, a parte material, ela está pronta, mas os discípulos ainda não conseguem manter um equilíbrio a fim de se manterem ali vigilantes e orando, porque a necessidade nesse momento que Jesus quer é que eles orem com ele, que eles o ajudem nesse momento de dificuldade. Ouvinte compartilha, a Bíblia diz em Mateus 26:41 que a carne é fraca, luto intensamente contra meus desejos carnais, porém tenho sofrido derrotas contínuas, diz o nosso ouvinte. Em Romanos 7:19 está escrito: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Vamos entrar nesse assunto já no nosso debate 93 de hoje. Este é o debate 93 com J.R. Varga na 93 FM. E nesse ano vamos juntos viver a alegria de sentir o prazer de estar com vocês. A 93 FM, J.R. Vargas e o debate 93. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Eu tô a escolher. Bem aí, tem a gás. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, muito bom dia. Bom dia, JR, nossos ouvintes, nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: você tem dúvida do que fazer para vencer as lutas contra a sua carne? Vou dar destaque ao sim. Por telefone, 30% dos nossos ouvintes afirmam que tem essa dúvida sim. E no nosso site, tá empatado, 50% deles também afirmam aí que tem sim. É mesmo, menina. Então quero agradecer o carinho dos nossos maravilhosos ouvintes e a participação de cada um deles com a gente no debate 93 de hoje. Vai tudo bem com você, Marcela? Vai tudo bem. Canta não. Deu aquela zoadinha básica ontem. Tirou onda com a carinha daquele que tava aí, chegando de viagem, com a mala nas costas. E como tu tava de mala nas costas? Não, eu tô sentindo a mala nas costas aqui, tão cansado que eu tô ainda. Eu queria cantar. Eu não tirei onda, só disse que estava tudo bem, que não continuaria bem se você continuasse cantando. Fica melhor assim, com fundo. Olha aí. Achou agora a parte perfeito. Desse jeito aí, ó. Estrada perguntava como vai mulher. E aí, o que ela respondia? E ela só dizia vai. Vai tudo bem. Vai tudo Acho que nem eu, só declama. Olha aí. Hein? Que isso, hein? Não adianta reclamar com quem não pode te ajudar. É verdade, viu, Marcelo? Viu, tá aí, tá, entendeu? Olha, ó. O relatório a solução e o milagre. Eu faço votos que Como é que tá você? Como é que está você? Vai tudo bem. Vai tudo bem. Olha aí. Vai tudo bem. Minha casa com meus filhos, com minha família. Que beleza, hein? Cantando bem, ó. Vai tudo bem. O Beck. Muito bem. Obrigado, Marcela. Volta já com o resultado final da nossa pesquisa 93 de hoje. Aqui, minha gente, na 93 FM. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Estamos juntos no Debate 93. Apresentação: J.R. Vargas. E aí, companheiros, estamos aqui pensando nos textos bíblicos que nos ajudam tanto a discernir exatamente aquilo que a Bíblia nos fala, a vontade de Deus para nossa vida, e essa luta que o nosso ouvinte conta aqui, que é uma luta que ele trava contra a carne. Aqui os ouvintes opinando aqui de Itaboraí, dizendo, na minha opinião, as pessoas não estão buscando a Deus, não estão orando, vivem buscando que outras pessoas façam isso por elas e por isso vivem caindo, estão terceirizando a oração. E é verdade, hein?
Já vi gente dizendo, não precisa jejuar, eu jejuarei por você. Cai nessa não, minha gente. Tudo isso é pessoal, tudo isso é individual. Bom, Romanos 7,19 está escrito: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Palavra aberta. Esse texto de Romanos é um grande cavalo de batalha. E quando eu olho para esse texto, eu demorei muito a enxergá-lo dessa forma, mas eu não posso olhar só o capítulo 7. Porque quando eu leio o capítulo 7, provavelmente essa é a visão do leitor, ou do ouvinte, é que não tem jeito. Quando eu vejo o 7, não tem jeito. Eu estou fadado a fracassar, porque o mal ele está dentro de mim e é mais forte que eu. E ele opera no meu corpo, na minha carne, ele me domina. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu não quero eu acabo fazendo. É o que Paulo está dizendo. Só que nós devemos ler o 8. Porque, na verdade, ele contrapõe o 7 ao 8, e no 8 ele explica a diferença. O capítulo 7, ele dá um exemplo de quem vive debaixo do jugo da lei, guiado pela carne. Mas no capítulo 8 ele muda o discurso e fala sobre quem vive no Espírito e é guiado pelo Espírito. Então, logo, eu entendo o capítulo 7 como uma influência do mal, como uma natureza inclinada para o pecado, que nos induz ao pecado no dia a dia. Mas quando eu recebo a graça, eu recebo o Espírito, a ação do Espírito na minha vida, passo a ser guiado pelo Espírito de Deus, tudo isso muda, porque o mesmo Paulo, no capítulo 8, ele me diz que aqueles que são guiados pelo Espírito, eles não vivem mais na carne, mas vivem no Espírito. E aí sim, nós somos mais do que vencedores. JR, desculpa. Eu creio que o ouvinte foi muito feliz quando uniu os dois textos, mas não foi muito feliz na interpretação deles ou na aplicação deles. Mateus 26:41, nas palavras de Jesus, fala da impossibilidade do homem, por sua natureza humana, cumprir a vontade do Senhor. E o apóstolo Paulo, no capítulo 7 de Romanos, também contribui reafirmando isso, dizendo que o homem sem Deus é impossível a ele lidar com o pecado. Agora, não podemos imaginar que esses dois textos são um atestado de derrota e a declaração ao apadical na luta do homem contra o pecado. Olha, não tem jeito. Na verdade, os dois textos mostram a condição do homem, mas ao mesmo tempo a Bíblia apresenta o caminho. A Bíblia fala que o pecado faz duas coisas muito estranhas no ser humano: obscurece a mente e endurece o coração, tornando a pessoa cega e insensível. Diferentemente, esse ouvinte tem consciência do seu erro, tem consciência dos seus fracassos, tem ciência de suas derrotas. Agora ele tem que recorrer àquele que é mais forte do que ele. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo fala: fortaleça-se no Senhor e no seu forte poder. Só que o tempo está ali na voz passiva. É voz passiva, não voz ativa. Eu lavei o carro, é voz passiva. Exato. O carro foi lavado por mim, é voz passiva. Então você tem que se fortalecer. É o Senhor em você que vai te fortalecer para lidar com o pecado. O contexto do capítulo 6, desse capítulo 7, Paulo não está se referindo ao seu estado a sua condição após conversão. Que muitas vezes a pergunta é: Paulo está dizendo isso se referindo a antes da sua conversão ou após a conversão? Porque ali ele está dizendo o seguinte: o homem que tentar ser justo cumprindo a lei não vai conseguir. Então, após a sua conversão, o que Paulo fala? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então não dá para pensar em Paulo vivendo essa realidade após a sua conversão. Então, os dois textos são muito bons, mas como foi dito, são usados aqui, são interpretados fora do contexto. O que eu percebo aqui no capítulo 7, eu acho interessante a gente ver a questão da história de Paulo, né? Paulo foi alguém que buscou encontrar Deus através do cumprimento da lei, né? E ele buscava ser rigoroso com relação a isso. E o evangelho em Paulo fez com que ele tivesse consciência que isso era impossível acontecer, né? Embora ele, como fariseu que era, ele buscou fazer isso, buscou agir desta forma. E como foi bem dito pelo pastor Carlos Pedro, né? O capítulo 8 ele traz o cumprimento, mas é interessante a gente pensar
que a gente não pode fazer e não consegue fazer nada para Deus a não ser pela ação de Deus, né? Como foi bem dito ali pelo pastor, é interessante a gente ver que Deus precisa agir primeiro em nós para que a gente tenha uma resposta positiva com relação a Deus. E algumas coisas são esforço nosso mesmo, né? Por isso Paulo está dizendo, ele está vivendo como se fosse uma grande crise, né? E aí eu começo a entender, Paulo, essa visão dele, para algumas pessoas, ele era masoquista, que gostava de sofrer. Não é essa visão que Paulo tinha. É porque o sofrimento é algo que nos aproxima mais de Deus. E quando nós nos aproximamos de Deus, e aí nós nos fortalecemos em Deus, e quando nós não passamos por sofrimento, nós achamos que somos fortes por nós mesmos. Então Paulo fala da sua fragilidade em buscar fazer as coisas boas por ele mesmo, pelo seu próprio esforço, e fala de algumas coisas relacionadas à sua história, à sua experiência, mas ele reforça que isso só é possível através da ação de Deus. Eu vou mais além, esse contexto do capítulo 7, quando você lê o capítulo 7 inteiro, alguns versículos anteriores, e esse contexto é muito importante para que nós entendamos. O versículo 14, ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Ou seja, Paulo está sendo didático, ele está ensinando e querendo colocar o que é a vida de um ser humano que não tem a graça em si, exatamente, que não tem o Espírito Santo. A impressão que eu tenho é que Paulo está tentando explicar para a igreja em Roma que tem sérios problemas na área da condução espiritual. Paulo está tentando explicar isso. Gente, quando nós não tínhamos o Espírito Santo, nós éramos escravos do pecado. Agora, Jesus disse, João 8, 32 e 38, Jesus disse, conhecereis a verdade e ela vos libertará. E aí no capítulo 8 ele diz, calma aí, agora vamos botar essa bola no chão, vamos mudar esse negócio. Agora sim, quem está na graça, quem vive guiado pelo Espírito, vence tudo isso. Pode vencer. E quando você lê o capítulo 8, está lá, versículo de número 8. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Essa é que é a grande sacada desse texto. Nós não estamos mais na carne. Enquanto na carne, nós não tínhamos jeito. Éramos escravos, pecávamos mesmo, não tínhamos como nos livrar, mas hoje não. Hoje nós somos libertos. E aí vem uma realidade. Eu só peco quando eu quero, porque hoje eu tenho a possibilidade de não pecar. E por mais que eu diga, mas eu sou fraquinho, eu só peco quando eu decido. Está lá em Tiago, capítulo 1. Ninguém diga que é tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. 1:13. Nós somos tentados quando envolvidos pelos nossos próprios desejos. E esses desejos sendo consumados, eles dão origem ao pecado e à morte. Então, eu não posso mais dar essa desculpa para o Senhor, dizer, a minha carne é fraquinha, eu não tenho como vencer o pecado, porque Romanos 7 diz isso. Não, Paulo está dizendo que o homem sem o Espírito, ele não consegue. Mas quem tem o Espírito, pode vencer. Alguns usam uma expressão para exemplificar o que o pastor Carlos está compartilhando conosco, que antes de conhecer a Cristo não posso não pecar. Não posso não Ou pecar. seja, estou condenado, estou preso, sou escravo e não tem jeito. Exatamente. A partir do Evangelho de Cristo, da graça de Deus na nossa vida, eu posso não pecar. Há uma diferença nisso que o senhor explicitou. E a partir disso, evidentemente, o nosso ouvinte sabe que ainda assim nós pecamos. Ou seja, ainda assim nós temos essa luta. E alguns interpretam esse texto como um retrato da luta humana que é travada intensamente, que em outros textos nós vamos observar que a carne milita contra o espírito, o espírito milita contra a carne. João vai dizer mais adiante que aquele que diz que não peca é mentiroso. Ou seja, nós vamos viver essa luta pro resto da nossa vida. Exatamente. É isso, companheiro? Tem um detalhe importante. Sem querer, JR, você acabou dando um exemplo quando falou da mochila, do cansaço. Obrigado. Quando você carrega uma mochila de 10 quilos, numa caminhada de 1 quilômetro, maravilha. Mas depois de um certo tempo, essa mochila que pesava 10 quilos, parece que ela vai pesar 30, 40, 50 quilos. E chegará um momento da insuportabilidade, que é a condição de carregar. Você vai ter que abrir mão. Então, essa é a condição do ser humano. Ele conhece a palavra, conhece a verdade, mas tem seus limites.
Uma revista semanal de grande circulação no Brasil, há muitos anos atrás, colocou uma reportagem de um homem nos Estados Unidos que declarou publicamente que iria viver um certo tempo, não sei se 30 dias, 40 dias, cumprindo rigorosamente os mandamentos bíblicos, na carne, na força. E ele colocou uma roupa específica para isso, mas só que chegou o momento de jogar a toalha. Ele não conseguiu, porque entendeu que não dá. Então, quando a Bíblia diz em 1 João 2:1, filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, porque esse é o ideal de Deus. Porém, ele completa: se algum de vós também pecar, temos um advogado. Então, querer viver neste mundo sem pecar é o ideal de Deus para nós. Só que há momentos em que erramos e falhamos. Aí eu fico maravilhado com esse ouvinte em que ele reconhece isso. Porque, diferentemente dele, muitos estão um pouco preocupados. A vida é minha, estou pagando, e o que é que tem? Eu que vou sofrer as consequências. Aqui não. Aqui há um reconhecimento, e eu creio que juntamente com ele, outros fazem coro com essa declaração: eu estou sem forças. E aí tem que recorrer a quem é maior do que todos nós. Pastor, existe um texto que o JR citou, que é o texto de Gálatas 5. Ele é lindo demais, ele exemplifica isso de maneira muito forte. Gálatas 5:17, Paulo chega a dizer o seguinte, o 16 ele diz: andai no espírito e não cumprireis a concupiscência, os desejos da carne. Aí ele diz: que carne é essa? Porque a carne cobiça contra o espírito. E o espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro para que não façais o que quereis. Olha que coisa linda. Paulo está dizendo para nós que há uma vontade em nós, que é de fazer algo. E há uma briga entre o espírito e a carne para que você, ouvinte, não faça o que quer. Mas a decisão é sua. É como se aquele desenho, aquela propaganda do anjinho e do demônio, um de cada lado, aquilo para mim é sério. São influências que vêm sobre nós. Você tem o poder de decisão e o espírito está de um lado tentando te influenciar. E a carne da mesma forma. O poder de decisão, eu fico muito preocupado com isso, é um poder limitado, porque como nós vemos mesmo a questão da inclinação, a nossa decisão vai sempre ser pelo lado que é mais frágil, e a questão da carne, né? Então, se não houver uma ação de Deus em nossas vidas de forma inicial, para que a gente comece a dar o pontapé inicial, aí depois a gente vai e continua, sim, né? Essa é a questão. Mas de continuar numa relação, e essa relação, eu acho que é algo que a gente tem perdido hoje como igreja, essa relação íntima com Deus. Quando a gente ora, quando a gente busca Deus quando a gente está enfermo, está precisando de alguma coisa, a gente não tem uma relação com Deus constante. JR, eu tenho buscado colocar um alvo na minha vida de orar 1 hora por dia, né? Eu conheço um pastor que ora 2 horas por dia, né? E ele falando, tirou várias coisas da vida dele, coisas que fazia que não levava a nada e que ele percebeu, e a gente precisa ter uma relação com Deus, uma relação constante, ter um tempo com Deus. E aí, às vezes, a gente passa por algumas situações, algumas enfermidades, alguns problemas, a gente passa, e aí Deus fica olhando, mas foi só assim que eu consegui falar contigo, porque você estava tão ocupado, fazendo um monte de coisa, então aqui agora, você está conversando comigo, a gente está podendo conversar. Então é necessário que a gente busque ter uma vida de oração, porque se a gente não tiver essa vida de oração, a gente vai ser quedado a sempre estar fortalecendo, aí a gente pode colocar a palavra, né, a ação da questão da carne, porque é a nossa tendência normal. Mas isso é muito fácil, né? Exatamente. Porque é muito mais fácil desobedecer do que obedecer. É claro. Eva tá aí para mostrar isso pra gente. Exatamente. A desobediência, ela tá... tudo é mais fácil quando você quer desobedecer. E aí a gente volta lá no texto de lá de Getsêmani, porque Jesus fala, poxa, vocês não podiam ficar pelo menos 1 hora comigo? Melhor dormir. 1 hora comigo, né? Então a gente não se relaciona com Deus. A gente às vezes quer que as coisas aconteçam, mas a gente não se relaciona com Deus, não tem tempo de leitura da palavra de Deus, tempo de oração, tempo de busca ao Senhor. A gente enche a vida e acha que vai fazer um monte de atividade. Deus não precisa de escravos, Deus não precisa de gente para ficar trabalhando o tempo todo. Deus quer se relacionar conosco. Lá no Jardim do Éden era isso, Deus se relacionava com o povo. Algumas pessoas usam a seguinte expressão quando se refere a uma queda, né? Foi mais forte do que eu, não é? Ou é mais forte do que eu, uma luta que a pessoa... Vocês já ouviram isso algumas vezes, né? Tiago. E é de fato. Exatamente. Porque se você for querer encarar qualquer dificuldade sozinho, é mais forte.
Agora, a grande questão é que a vida cristã tem Cristo no centro. Se Cristo está no centro, nós estamos cheios do Espírito Santo de Deus, porque ele habita em nós. Exatamente. Se ele habita em nós, ele vai nos fortalecendo espiritualmente. Essa é a parte dele. E a parte humana tá aí, o pastor exemplificando. Vou orar mais, vou ler mais a Bíblia, vou estar na presença de Deus, não necessariamente no ativismo desenfreado que existe por aí, até porque o resultado do trabalho do ativista não é bom. Exatamente. O ativista briga, o ativista é chato, o ativista arruma confusão. Exatamente. O ativista não abre espaço para os outros, o ativista no fundo é um problema. E tem hora que ele se perde. Certo? O ativista. Uhum. Agora, aquele que é cheio da graça de Deus, o trabalho que ele presta a Deus, ele rende, ele produz. O cheio de Deus tem qualidade. Exatamente. Ele discipula, ele faz discípulos, ele cria um ambiente agradável. Abençoa. Tem uma grande diferença entre um e outro. E aí é que a gente entra, ou seja, essa busca de Deus, a parte humana e a parte divina. Há pessoas que culpam a Deus. Senhor, o senhor não estava, o senhor não me deu força, a culpa é de Deus. E a gente precisa entender qual é o ponto de equilíbrio entre A e B. Eu quero ouvir os pastores. Essa questão do ativista é extremamente importante, né? Bom, é uma coisa boa que eu já falei aqui. Ele reconhece o seu estado e ele quer mudança, ouvinte. Então, ele é um crente não conformado com o pecado. Na verdade, o que o ouvinte está buscando é uma vida santa, uma vida que agrade a Deus. Então, nós somos salvos quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, confessamos os nossos pecados e recebemos a Cristo. E na maioria das vezes, após a conversão, nós nos deparamos com esse dilema. Nós reconhecemos que não temos uma vida como Deus gostaria e queremos ser santos, queremos nos santificar. Então, eu acho que a questão aqui é quando ele busca ele mesmo vencer esses desejos. Então, a santidade deve ser resultado de eu chegar de novo a Cristo, reconhecer que a minha vida precisa melhorar, eu preciso ter uma vida que brilhe mais a imagem de Cristo, e colocando isso, aí é o ministério do Espírito Santo, nos santificar. Então, ao invés de eu ficar lutando para vencer essas questões, eu devo levar a Cristo: Senhor, estou cansado desse pecado, eu me envergonho dele, isso não glorifica o teu nome. E quando o homem faz isso, ele está se consagrando, e a resposta de Deus é santificá-lo. Tem uma história, uma ilustração de um menino que chegou pro pai e disse: pai, eu quero um presente. Garoto de 3 anos. 3 anos. Aí o pai deu para ele um João Teimoso, aquele boneco. Que bate e volta. Exatamente. Depois de uma semana, o garoto ficou enjoado e disse: pai, não quero mais esse brinquedo, ele é muito chato. Mas por quê? Eu dou um empurrão, ele cai e se levanta. Eu dou um pescoção, ele sai rolando, depois se levanta. Eu coloco o pé no pescoço dele, quando eu tiro, ele se levanta. Por que que ele não fica no chão? Não fica deitado? O pai era crente e disse: meu filho, daí o nome dele, João Teimoso, ele sempre fica em pé. Mas por que que ele não fica no chão? Porque ele é feito de um material muito leve, mas dentro dele tem um peso maior do que o próprio peso do corpo. E a base dele é boleada. Então, quando você o joga no chão, o peso que está no centro gravitacional dele o faz ficar em pé. E aí o pai completou: assim somos nós. Sem Jesus, não temos forças para lutar contra o pecado. Quando caímos, ficamos prostrados. Mas quando recorremos àquele que é maior do que nós, Jesus em nós, ele nos fortalece, ele nos levanta. Filho, a Bíblia diz: cai o justo até 7 vezes e se levanta, e o Senhor levanta. Cai o ímpio e fica prostrado, porque não tem quem o levante. Então esse jovem aqui, ou esse rapaz que escreveu esse e-mail, deve recorrer ao Senhor, que é maior do que suas fraquezas, maior do que os seus pecados. Quero agradecer o carinho dos nossos companheiros aqui, as opiniões dentro desse assunto tão importante que nos ajuda a compreender aqui os 2 textos bíblicos, ouvinte amado, aí Mateus 26:41, assim como Romanos 7:19 e outros textos que foram referidos aqui, que servem de fundamento, de base para a nossa reflexão. A nossa reflexão tem que ser sempre bíblica. Qual é a nossa base? Qual é o nosso fundamento de fé? É a palavra de Deus. Não é, eu senti isso aqui, sentiu, você sente frio, calafrio, enjoo, sente dor, sente um monte de coisa. Agora, o que diz a palavra, não. A palavra de Deus, ela é absolutamente clara.
ouvintes conversando conosco aqui, dizendo as pessoas gostam de usar essa desculpa, a carne é fraca. Quando não usa essa desculpa, afirma-se, Deus conhece meu coração, para justificar o erro, né? Ou então, mas eu também, eu sou homem, né? Diz aqui uma de nossas ouvintes aqui, trazendo a sua palavra e a sua opinião sobre esse assunto. Outro ouvinte dizendo, tenho um pedido a Deus que me ajude nessa luta contra a minha carne, está difícil e às vezes eu não sei o que fazer. De Nova Iguaçu, outro ouvinte dizendo, tem que dizer não. Assim como Daniel disse, José também disse não à mulher de Potifar, e se não der certo, faça como Elias e fuja. Só que Elias não fugiu, porque não deu certo não, né, meus irmãos, hein? Quem Elias? fugiu foi José. Não, mas Elias lá, ele está dizendo que Elias foi deve ter sido o texto em que Elias foi para caverna, mas não era uma fuga no mesmo sentido. Não, José para mim é o grande exemplo. José disse, eu não posso fazer isso, eu sei que eu até posso, mas não devo. Está disponível, se eu fizer ninguém vai ver, só que eu não posso fazer isso, eu não pecaria contra o meu Senhor, e o que mais? Contra o meu Deus. Então hoje eu tenho um grande motivo para não pecar, e se a tentação continua me rondando, não tem outro jeito, sair de perto. O grande problema é que muitas pessoas têm um desejo, o desejo é muito grande, mas elas querem brincar, né? Como Sansãozinho, ele brincou com a verdade, ele brincou com coisa séria, e isso a gente não pode brincar. Aqui termina o texto de Romanos 7, versículos 24 e 25, dizendo, desventurado, homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E ele inicia o verso 25 dizendo, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Este é o caminho. Muito obrigado, queridos companheiros, aqui no Debate 93 de hoje. Pesquisa 93. Perguntamos aos nossos ouvintes se eles têm dúvida do que fazer para vencer as lutas contra a sua carne. Por telefone, 38% deles afirmam que tem, sim, e no nosso site 50% deles também tem. Muito obrigado, queridos ouvintes. Obrigado, Marcela Bastos, a você, ouvinte amado, com a gente aqui no programa de hoje. Deus continue abençoando a sua rica vida. De domingo a sexta, às 11 da manhã, Debate 93. Na 93 FM. Na 93 FM. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei quem sabe que tudo sabe e tudo pode fazer e tudo pode fazer. Larará, lar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 
Estamos juntos no Debate 93. Ouvinte dizendo, perdemos recentemente uma vizinha e amiga. Essa moça, ela estava afastada da igreja há bastante tempo. A família toda é convertida e estava muito preocupada com a salvação dela. Esses dias a mãe dela teve um sonho em que essa moça apareceu dizendo que estava em um lugar maravilhoso. A falecida estava com um semblante alegre e demonstrava muita felicidade. Imediatamente a mãe concluiu que a filha foi salva, porque esse lugar maravilhoso só pode ser o céu. Mas eu me pergunto, isso é possível? Temos como saber que uma pessoa foi realmente salva? Deus falaria sobre a salvação de alguém para aliviar o coração de uma mãe? Como saber o que é de Deus ou o que é apenas emoção? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Muito obrigado aqui aos companheiros, pastor Clark Gable, obrigado, um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, por esse convite, por essa oportunidade. Quero deixar um abraço à minha esposa Paula, para o meu filho Johnny e para os irmãos da PIB Universitária. E eu queria cumprimentar os debatedores e dizer para esse querido ouvinte, 1 Coríntios 10:13, que Deus não permite que sejamos tentados além de nossa capacidade, porque dará o seu escape. Que Deus abençoe a todos.
Um abraço. Deixa eu dizer para os queridos ouvintes aqui sobre a foto que está aqui no nosso Face. Eu sempre faço a apresentação da nossa mesa aqui. Nós estamos aqui nessa foto. A foto ficou boa hoje, hein? Parabéns aqui ao Lucas. Aqui nós temos à esquerda o pastor Carlos Pedro iniciando a fila aqui à esquerda. Ao lado dele nós temos o pastor Clark Gable. Ao centro desta nossa foto nós temos o reverendo Edson Nascimento. Ao lado dele o reverendo Luiz Lima. E ao lado dele estou eu aqui nessa foto aqui no Face da 93 FM, para você conhecer os nossos colaboradores, os nossos debatedores. Reverendo Edson, muito obrigado, querido. Um forte abraço. JR, eu que agradeço esse privilégio de estar aqui. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial para minha filha Ana Carolina, que está lá ouvindo o debate, a minha querida esposa Sônia e a minha filha casada, Andréia, tá? Que também está ouvindo. Deus abençoe a todo o povo lá da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça. Obrigado, reverendo Luiz Lima. Um forte abraço, meu irmãozão. Obrigado, JR, pelo convite, pela oportunidade. Eu quero mandar um beijo para minha esposa, minha filha, minha mãe, minha sogra, meu genro, e um abraço para todos os membros da Igreja do Nazareno Central de Nova Iguaçu. Maravilha, pastor Carlos Pedro, obrigado, querido, fica com Deus. Muito feliz por esse privilégio. Quero terminar a minha palavra dando um conselho que o reverendo A.W. Tozer deu para nós no livro 5 Votos para Obter Poder Espiritual. O primeiro deles é: trate seriamente com o pecado, leve a sério isso, do menor ao maior, leve a sério, trate isso, resolva esses problemas e creia que o Espírito Santo te fortalece para tal. Muito obrigado aos queridos companheiros aqui participando conosco do nosso debate 93 de hoje. A você, ouvinte amado, sempre participando aqui do nosso debate, a sua opinião sempre muito importante, assim como a sua oração. Muito obrigado aqui também a nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aqui a Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Patrícia Alane, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vaneise Rodrigues e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, para mais uma super edição do nosso debate 93. Vamos orar juntos? Quero convidar você à oração e vamos investir tempo em oração no debate 93. Ao final, sempre teremos um tempo para oração. É um momento muito especial. O tema de hoje tratou aqui sobre uma luta que este ouvinte, e quem não tem, não é? Quem é que não tem luta contra a carne? Alguns têm lutas pontuais. Olha, tem uma luta nesta área, naquela área ou naquela outra. Outros têm lutas diversas na sua vida e precisam da graça e da bênção do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar juntos nessa hora e vamos pedir a bênção do Senhor. O pastor Clark Gable vai orar conosco. Nós vamos apresentar este assunto e esta área diante de Deus, assim como nós vamos orar pela cura dos enfermos e pelo consolo aos corações enlutados, como fazemos todos os dias. Peço ao pastor Clark Gable e a você, ouvinte amado, que lembre-se nas suas orações de orar pelo pastor Dídimo, rogando a Deus a cura do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Senhor Deus, nós damos graças pela liberdade que temos de debater temas tão relevantes e inquietantes como o de hoje, mas todos os debates fundamentados na Tua palavra em termos de respostas. Muito obrigado a Deus pela sinceridade e franqueza deste ouvinte que abriu seu coração apresentando lutas e inquietações. Guarda-o, assim como ele, que todos nós que temos lutas diárias diante das vontades da carne, que Teu Espírito Santo nos fortaleça para que a vitória seja para a honra e glória do Senhor Jesus. Oramos pelo pastor Dídimo, tenhas compaixão dele, ó Deus, que Tu operes um milagre, porque muitas vezes recursos, conhecimento e, ó Deus, as condições humanas encontram os seus limites, mas para Ti tudo é possível. Que sejamos testemunhas das Tuas obras sobre a vida dele. E orando por ele, também oramos por todos os demais enfermos, que sejam em casa, no hospital, em qualquer outro lugar, que Tuas poderosas mãos sejam sobre a vida deles, como a vida de todos, sobre a vida de todos nós, para nos abençoar em Cristo Jesus. Pois oramos no precioso nome de Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. E é por isso que eu clamo a Ti, purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no Teu sangue. Sim, eu quero expressar Teu louvor como um vaso de honra da casa do Rei.
sangue. Quero estar sempre em tua presença, e é por isso que eu clamo a ti. Purifica-me, ó Senhor Jesus, purifica-me no teu sangue. Sim, eu quero expressar teu louvor como um vaso de honra na casa do rei. Leva-me para os teus rios. Quero contemplar a tua face. Sim, é o que mais quero, meu Senhor. Purifica-me, Senhor Jesus. Leva-me para o Santíssimo. Eu não sou merecedor deste amor, mas sei que tua graça me basta. Tua graça me basta. Purifica-me. Oh, oh, oh. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.